Queridas pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o tema de hoje é Viva a sua experiência. Bom, a vida ela não é uma receita de bolo. E até mesmo uma receita de bolo, ela pode ser mudada, ela pode ser melhorada. Por que não? Mas nós somos criados em uma sociedade que não nos incentiva a quebrar algumas regras, a quebrar algumas tradições, a experimentar algo novo, porque foi colocado o medo. E as pessoas, elas são completamente diferentes. E como a gente vai colocar a mesma regra para todo mundo? Porque você é uma assinatura única do divino. Ninguém tem as tuas digitais. Ninguém nunca teve e ninguém nunca terá as digitais dos teus dedos. Então você é único, você é exclusivo e você vai ter que viver a sua própria experiência e não ficar seguindo uma tradição que muitas vezes não faz sentido para você. E se faz sentido, é uma coisa, tá tudo bem. Agora, se de alguma forma você fica, poxa, isso não faz sentido para mim, mas você fica ali, repetindo, por medo de ser punido, medo de ser pecado, e não tá vivendo a tua própria experiência. Isso sim é um pecado. Você tá perdendo a sua vida, você tá deixando de viver experiências incríveis por medo. Que você nem ousa, às vezes, se questionar. Peraí, isso é assim mesmo? Ou alguém viveu isso, que passou para o outro, que passou para o outro e virou uma tradição? Então, muitas vezes, não tem a ver com você essa tradição, só que, infelizmente, as pessoas que ousam quebrar algumas regras, quebrar algumas tradições, fazer algo novo, experimentar algo novo, geralmente elas são consideradas hereges, rebeldes. Jesus que o diga, né? Por ele ter quebrado algumas regras sociais, alguns protocolos sociais, algumas tradições religiosas, ele pagou um alto preço, custou a própria vida dele. Então, as pessoas que ousam experimentar algo novo, que ousam sair da caverna, quebrar aquele ciclo de repetição, geralmente eles pagam um preço alto e são considerados muitas vezes marginais. E viver algo novo, experimentar algo novo, como mudar a receita de um bolo, muitas vezes é sinônimo de criatividade. E a criatividade, ela é linda. Nós somos frutos da criatividade. O universo, ele foi criado pelo Criador, então tudo é criatividade. E nós somos feitos para sermos seres criativos e não repetitivos. A natureza, o mundo, ele não é estático. Por que nós devemos ser? Porque a gente deveria seguir dogmas repetitivos. E eu não tô falando de todos, tá, gente? Tem coisa que faz muito sentido. Porém, tem algumas coisas que não fazem sentido. E tinha coisas que eu seguia, que eu tava ali seguindo por medo. E eu ousei experimentar algo novo. Peraí, isso aqui tá me incomodando. Eu quero viver algo novo. Eu quero experimentar algo novo para minha vida. Alguma coisa está me chamando e dizendo, tem mais, é possível. E eu fui em busca desse mais. E eu encontrei esse mais. E eu não estou falando aqui de você se tornar um rebelde sem causa, sabe? Isso não faz sentido algum. Aquelas pessoas que se tornam rebeldes, que sempre querem ser do contra, que sempre querem contrariar, que sempre querem quebrar regras no sentido de só chamar atenção. Eu não estou falando aqui dessas pessoas que se acham os diferentes. Eu estou falando naquelas pessoas que quebram regra porque tem um fundamento, porque lá dentro da alma, ela sente aquela paz, ela sente aquela paz interior, ela sente prazer. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Bia, você medita? Sim, eu medito. Bia, você tem uma vida espiritual? E sim, eu tenho uma vida espiritual. Eu acredito, eu sinto, eu conheço e eu já vivi experiências incríveis
que não tem como negar, vai muito além, vai muito acima de todas as coisas que eu imaginei. Então, algumas coisas você tem que experimentar para ver se é isso mesmo. E não ir com a manada que vai para lá e você vai. A manada vai para cá e você vai. Deus nos deu um cérebro, uma mente para a gente poder pensar por nós mesmos e para a gente viver as nossas próprias experiências. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Padre Fábio de Mello e ele contava a história de uma mãe que tinha chegado para ele chorando, desesperada, chorando muito. E falou para ele assim: padre, eu tô desesperada porque minha filha quebrou uma tradição familiar. Porque todos os nossos antepassados, a minha bisavó, a minha mãe, todos sempre fomos muito católicos na nossa família. Todos sempre foram católicos. E agora a minha filha entrou para uma igreja evangélica, ela se converteu, mudou de religião. E aquela mãe chorava, toda sentida, angustiada. E o padre Fábio foi lá, acalmando, conversando com ela e disse assim: mas filha, a sua filha está fazendo alguma coisa de ruim? Alguma coisa que prejudique ela? E aí ela parou, ficou analisando, aí continuou conversando, acalmando ela. E aí ele disse assim: mas não é o mesmo Jesus? Não é o mesmo Deus? A sua filha continua seguindo Jesus, continua seguindo Deus. Ela só apenas não está na sua mesma religião, na mesma religião que você. É uma tradição só, diferente. Mas ela não deixou de servir a Deus. E essa mãe foi pensando, foi se acalmando e falou: é mesmo. E então, gente, ali ela estava chorando, angustiada, porque na cabeça dela a filha quebrou uma tradição. E uma tradição, ela é inquebrável. Só que ela não parou para pensar: peraí, mas minha filha tá feliz? Eu imagino que um pai, que uma mãe, tudo que eles mais querem para um filho é ver o filho feliz. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer ver essa pessoa feliz. E eu imagino que um pai, que uma mãe, tudo que eles querem para um filho é ver ele feliz. Só que às vezes as pessoas, elas estão tão presas no ego, tão presos em dogmas, em religiões, em tradições, que elas não conseguem olhar para isso. E se o filho quebrou alguma tradição, alguma regra, ou fez algo diferente daquilo que eles ensinaram, pronto, o mundo acabou. Gente, peraí, vamos parar e perguntar: tá feliz? Ele tá feliz? Ele tá fazendo algo que o prejudique? Não é algo prejudicial? Só tá experimentando algo novo? Porque eu teria que viver a mesma experiência dos meus pais se eu não sou os meus pais? Então, por que teus filhos têm que experimentar as mesmas experiências que você, se ele não é você? Então, você já escolheu a sua forma de viver a sua vida. E os teus filhos, eles vão escolher as deles, desde que não seja algo prejudicial, algo que faça mal para eles, mas viver a sua própria experiência. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deixou livre para escolher. Ele poderia não ter feito isso. Ele poderia dizer: não, vocês vão fazer assim, 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 isso. Só que não. Às vezes seria bem melhor, né? A gente erraria menos e daria menos cabeçada. Mas não, isso é amor. Amor é você dar liberdade para a pessoa experimentar, para ela viver as suas próprias experiências. Então, ainda que ela quebre a cabeça, eu já quebrei muito a minha cabeça, e você vai ter uma bagagem a mais, você vai ter um conhecimento a mais, você vai aumentar a sua maturidade. Então, isso vai trazer bagagem para o teu filho, vai trazer maturidade para o teu filho, novas experiências. Então, deixa ele voar, não corta as asas dele, não torne ele um aleijado, porque às vezes a alma dele está angustiado porque ele não se encaixa em algo, em alguma tradição, em alguma regra,
E aí ele tá ali, angustiado, e tá vivendo só para te agradar. Vejo pessoas com medo, medo da punição, medo do pecado. Então, assim, você tem que viver esse livre-arbítrio. Não deixa os homens te colocarem em uma coleira, alguém te colocar numa gaiola preso. Porque a gaiola, ela traz uma falsa segurança, como para o pássaro, né? Porque o pássaro, ele fica ali preso, garantido que no outro dia ele vai ter alimento, ele vai ter água, o predador não vai conseguir pegar ele. Só que isso é uma falsa ilusão, porque ele perdeu a coisa mais preciosa, que é a liberdade. A liberdade de voar. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam presas em gaiolas, tanto em relacionamentos, em religiões ou tantas outras coisas, o emprego que elas não gostem ou fazendo aquilo que elas não querem, porque aquela gaiola traz uma ilusão de segurança, só que na verdade ela está perdendo aquilo que ela tem de mais precioso, que é a liberdade de poder voar. Teve uma vez que eu perguntei para um amigo meu, você acredita em Jesus? Aí ele disse assim, não. Aí eu falei, como não? Se a gente sempre conversa sobre isso, você sempre cita ele, você sempre fala dele. Aí ele falou assim, porque eu não acredito em Jesus, eu conheço Jesus. Aí eu fiquei, nossa, então eu fiquei pensando, então ele procurou, ele buscou ter a própria experiência dele. Então ele não ficou vivendo pelo que os outros dizem, ele foi lá e resolveu viver a própria experiência. Então, você tem que viver a sua própria experiência. Não é acreditar, é conhecer, é viver, é sentir, entende? Então, essa é a minha mensagem para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!